Olá galerinha, eu sou o professor William, a gente fala aqui direto do canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. Sou professor de Educação Física, trabalho com as turmas de 6º ano e hoje a gente vai bater um papo sobre danças, iremos comentar um pouquinho da dança. E aí, para você, o que é dança? Como você definiria a dança? Se a gente observar, conforme a definição para alguns, a dança ela é a arte de mexer o corpo através de uma cadência de movimentos e ritmos, criando uma harmonia própria. Ou seja, resumindo, trocando em miúdos, o que é dança? Se a gente trazendo para a nossa prática diária, o que é dançar? Dançar nada mais é do que mover-se em determinado ritmo. Ou seja, a gente escolhe um ritmo, ouve, vou associar aqui um pouquinho a música, até porque a dança ela pode acontecer sem a música. Então a gente escolhe um ritmo, digamos aí, um forró. Então você vai se movimentar conforme o ritmo do forró. Se aparece um frevo, você já vai se mover conforme o frevo. Você pode até tentar mover-se ouvindo a música de frevo no ritmo de forró, mas não vai ter tanta harmonia. Então, se a gente traz para o nosso cotidiano, dançar nada mais é do que mover-se conforme um determinado ritmo. Antes de adentrar por todo esse aspecto, hoje a gente vai conversar um pouquinho da história da dança e nós passaremos aqui por alguns momentos. Nós temos algumas figuras que representam esses momentos. Nós temos aí a pré-história, nós temos a Grécia Antiga, a segunda figura ali que está representando a Grécia e a Roma, lá aquelas civilizações antigas. Aqui logo abaixo nós temos o castelo aí representando a Idade Média e a nossa Mona Lisa que vai fazer parte do nosso estudo lá na frente, comendo uma pipoquinha, onde a gente vai falar um pouquinho de outros momentos da história que vocês irão estudar durante todo esse tempo que vocês passarão no Ensino Fundamental 2. Pois bem, começando pela pré-história. Na pré-história, a dança ela nasce das práticas mágicas do homem. Com o desenvolvimento da civilização, essas práticas mágicas ela se separa. Então a dança hoje ela não tem nada ligado ao mágico. O que era que acontecia na pré-história? Essa dança ela era voltada pela sobrevivência. Como assim, William? Como é que ela é voltada para a sobrevivência? É que acreditava-se que por meio das danças era possível conseguir mais alimentos e conseguir água. Com o passar do tempo, essa dança ela adquire características sagradas. O que seria características sagradas? É que a dança ela passa, por instinto do homem da pré-história, ela passa a ser praticada em reverência a um Deus. Mesmo não havendo registros lá na antiguidade de o Deus como nós conhecemos, ou os deuses que existem aí por todo o país, só para ter uma ideia, e abrindo aqui um parênteses, se a gente for para a Índia tem mais de 3.000 deuses. Então não existia essa forma como a gente tem hoje, mas eles por instinto já dançavam e adoravam isso, adoravam esses deuses. E essas manifestações, elas são registradas em algumas pinturas, que são as chamadas as pinturas rupestres. Quando a gente passa para a Grécia Antiga, e aí a gente tem algumas curiosidades. Na Grécia, essa dança ela era voltada para um aperfeiçoamento dos soldados também. Agora tem algo interessante. Na Grécia a gente sabe que acontecia lá as batalhas, os Jogos Olímpicos, na verdade. Aconteciam os Jogos Olímpicos. Enquanto os homens participavam dos Jogos Olímpicos, as mulheres realizavam as danças. Já nesse momento, havia também uma tendência da dança, não seria uma diversão, mas seria a dança acontecia para que alguém assistisse. Outra coisa, ainda falando da Grécia, ela tinha também, como a dança era
voltada também para o aperfeiçoamento dos soldados. Na Grécia, a gente vai lembrar também, quando a gente olha lá no livro de história, que vai falar da Grécia Antiga, a gente vê muito a questão das esculturas, lá os corpos até, as esculturas nuas, ou então cobertos somente algumas partes do corpo humano. Nesse momento, essa parte da história traz muito uma adoração ao corpo. E como existia essa adoração, a busca do corpo perfeito, a dança também, ela entrava nesse aperfeiçoamento. Então a gente tem aqui um dos tópicos que fala justamente disso, que nesse momento não a educação física, mas a dança também, ela atuava no sentido do aperfeiçoamento do corpo. Quando a gente chega lá em Roma, aí a dança ela vai perdendo privilégio, e só lá na frente, em outro período da história que a gente vai falar daqui a pouco, é que ela ressurge e aí com força total. Vamos lá, vamos seguindo, vamos perder o foco não. Na Idade Média nós temos aqui duas imagens. Professor, o que o senhor fez aí? Por que o senhor colocou duas imagens? Se a gente olhar no canto superior esquerdo, nós temos aí o castelinho e o cavaleiro medieval entrando. É uma das figuras que representa a Idade Média. E logo abaixo, no canto inferior direito, nós temos aí um castelo e uns raios, tudo escuro. A gente colocou isso por quê? Primeiro, lá em cima representa a Idade Medieval, onde nós tínhamos aí os cavaleiros, as batalhas medievais, que alguns filmes retratam muito bem. Por outro lado, nós temos a obscuridade da Idade Média. A Idade Média é conhecida como a Idade das Trevas, a idade onde o conhecimento, a busca pela ciência, ela é bem reduzida. E o que acontece com a dança? Primeiro, ela é considerada profana. Por que profana? A gente acabou de dizer para vocês que a dança, ela trabalhava esse aperfeiçoamento do corpo, e traz-se essa ideia desse movimento, dessa sedução, desse uso do corpo de forma errada conforme a igreja. E aí o que acontece? Ela é considerada profana, ela sofre retrocesso, mas não deixa de ser praticada. Ela é trabalhada por camponeses também, em alguns momentos dentro da corte, assim como era lá na Grécia. A dança ela é utilizada para entreter os convidados, os reis, esse povo, os imperadores. Nesse caso aqui, os reis, eles eram entretidos, ou então a grande classe. Mas, como eu disse para vocês, ainda assim, nos camponeses, em meio aos camponeses, ela era muito bem praticada. E aí, a gente chega em um momento da história chamado Renascimento. E aí a dança ressurge, e há uma curiosidade, quando ela ressurge, nos tempos anteriores que precederam o Renascimento, a dança ela acontece de forma aleatória. Então, cada um vai lá, faz seu movimento. Aqui no Renascimento, ela ressurge, porque ela tem um período parado na Idade Média, então ela volta a ser praticada, e se na Idade anterior, na Idade Média, ela era praticada por camponeses, aqui no Renascimento, ela é apreciada pelos nobres. E aí é onde surge o balé, e começa a ter algo praticado de forma mais organizada. Começa a haver sequências coreográficas. Então, ela começa a ter um dinamismo maior. Como eu falei, ela ganha um aspecto social, porque ela cai nos gostos de toda a população, inclusive dos nobres, torna-se mais complexa. E outra, ela passa a ter um caráter mais lúdico. As pessoas começam a praticar a dança justamente para se divertir. De um modo geral, a gente pode observar que a dança ela está inserida em todo e qualquer lugar. Então, nas mais diversas culturas, a gente vai encontrar dança. Se a gente for observar a África, tem um determinado tipo de dança. Vai lá na Rússia, tem danças russas. Se a gente vai lá para a Grécia,
a gente vai encontrar o tipo de dança. Inclusive, uma das danças que a gente gosta de trabalhar bem é o Hashu'al, que é uma dança hebreia que fala sobre a adoração do povo hebreu ao Deus único. E como a gente falou lá no início, para cada gênero musical vai existir um tipo de dança. Mudou o gênero, muda também a dança. E aí a dança vai se adaptando aos mais diversos ritmos. E algo que é um pouquinho difícil de ser trabalhado é dentro da religião, mas ainda assim na religião tem a dança. Quando eu falo da religião, algumas denominações cristãs têm dificuldade em trabalhar a dança, mas nós vemos a Umbanda, nós vemos o Candomblé, que são manifestações religiosas que têm como base a dança. E aí o que acontece? Como eu disse, há uma certa proibição dentro da igreja e uma liberdade. Mas se a gente observar, a Bíblia ela vai relatar em 2 momentos a dança. Em uma delas, o povo hebreu ele termina de atravessar o Mar Vermelho e aí Miriam, a irmã de Moisés, ela vai dançar. O rei Davi também, que é o homem que a Bíblia diz, que é o homem segundo o coração de Deus, após vencer também uma batalha, ele dança num determinado momento. Então, a dança ela está inserida em todo o contexto da nossa história. E é isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês. Não esqueçam, vão lá, curtam o canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede, compartilhe com os colegas, assista, reassista. Mas antes de sair, eu ainda deixo um desafio para vocês. E aí, qual é o desafio? Vá lá no portal, existe um pequeno texto sobre a dança nos períodos da história relatado pelo professor aqui, o professor William, durante a videoaula. Quais foram os períodos? Aí a gente tem a pré-história, lá o período das civilizações antigas com a Grécia e com Roma, a Idade Média e o Renascimento. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!